Olá, vamos falar agora sobre aterro sanitário. Dentre as várias operações unitárias realizadas na área de resíduos sólidos domiciliares que estão sob a responsabilidade dos municípios, a principal forma de disposição final são os aterros sanitários. O aterro sanitário, então, é a principal técnica para a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sob a responsabilidade das prefeituras. Além dos aterros sanitários, voltados para os resíduos sólidos urbanos, há os aterros de resíduos industriais e os aterros de inertes, que falaremos em seguida, na sequência. O aterro sanitário é hoje a solução mais econômica para a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos não perigosos e não inertes, entre os quais os resíduos sólidos urbanos em particular. De acordo com a NBR 8419, que dispõe sobre a apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, a definição é que é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais. É um método que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo esses resíduos com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário. São componentes dos aterros sanitários: a camada de recobrimento, geralmente feita com argila selecionada e compactada, os sistemas de drenagem periférica e superficial para o afastamento das águas de chuva, a drenagem de fundo para a coleta de lixiviado, que é a mistura do chorume, o líquido perdido pelos resíduos orgânicos, durante a degradação desses resíduos, mais a água de chuva. O sistema de tratamento para o lixiviado drenado, a drenagem e a queima de gases gerados durante o processo de biodegradação da matéria orgânica, podendo haver também o seu reaproveitamento. Dentre todos os métodos de destinação sanitária de resíduos sólidos, é o de menor custo. É considerado também um processo de tratamento, porque ocorre atividade biológica. A execução de aterros sanitários para a disposição de resíduos sólidos evita problemas com a proliferação de vetores, como ratos, moscas, mosquitos, baratas. Com esse recobrimento, evita-se também o espalhamento de papéis, plásticos e outros materiais mais leves nas cercanias do local de disposição. Evita ainda a possibilidade de engorda de animais na área, como os suínos, que são os principais veiculadores da cisticercose. Evita ainda a fixação de família de catadores que passam a retirar materiais do lixo em condições de completa insegurança. Evita a poluição das águas superficiais e subterrâneas pelo lixiviado, que, novamente, é a mistura do chorume, que é o líquido perdido pelos resíduos orgânicos durante a sua degradação, mais a água de chuva. O aterro sanitário tem vantagens, diversas vantagens, como solicitam, na sua execução e operação, equipamentos muito simples, normalmente aqueles utilizados já no serviço de terraplanagem. Possibilitam a recuperação de áreas topograficamente inutilizadas, embora isso seja discutível, porque é preferível sempre utilizar materiais tão nobres quanto aqueles originais para a reconstituição da morfologia original da área, permitindo inclusive a recomposição da vegetação original. Controla a proliferação de vetores, dispensa uma mão de obra muito especializada na operação e os custos são normalmente inferiores das usinas de compostagem, das instalações de incineração ou qualquer outra alternativa de disposição final. E ainda pode haver a recuperação da energia na forma de gás metano. Mas essa obra de engenharia também traz desvantagens. Então, são desvantagens dos aterros sanitários. Pode ser necessário o transporte de resíduos de uma longa distância, por exigência da legislação ambiental. Pode haver desvalorização imobiliária das áreas destinadas a esse aterro, haver a produção de águas residuárias, ocorre um longo período até que haja estabilização completa desse solo. Os recalques dos aterros sanitários variam aí numa ordem de 25% a 50%, isso também é problemático, e traz a produção de
ruídos, poeira durante a execução e operação do aterro sanitário. E, claro, um aspecto muito importante, que é a falta de áreas próximas às grandes cidades. Então, muitas vezes a solução passa a ser o consórcio entre os municípios. Vamos falar sobre os métodos de operação dos aterros sanitários. Primeiramente, o método da trincheira para pequenas comunidades. Ele deve ser aplicado em um terreno plano ou levemente inclinado, útil para pequena produção de lixo, geralmente menor que 10 toneladas, e para aquelas comunidades com poucos equipamentos para operação de aterros de maior porte. Ocorre uma abertura de trincheira, né, com o uso de equipamentos de uso bastante corrente em escavação, como uma retroescavadeira. Ocorre a descarga dos resíduos no lado livre dessas trincheiras, sem que haja o ingresso do caminhão coletor no interior das trincheiras. O espalhamento dos resíduos é feito de forma manual, sem compactação muitas vezes, com equipamentos manuais e sem a entrada dos operadores nas trincheiras. O material de recobrimento que é usado, ele é retirado na própria escavação. Então, o recobrimento é diário, a trincheira é preenchida e, após isso, nivelar e cobrir com terra e abrir uma nova trincheira, geralmente contígua à trincheira anterior. E a gente pode utilizar o material escavado sobre a trincheira aterrada até para acelerar o recalque e compactar a massa de lixo da trincheira anterior. O método da trincheira agora para grandes comunidades. Então, é um método que pode ser usado para pequenas e para grandes comunidades também. Esse é uma ilustração mostrando o método da trincheira, a escavação. Esse é para uma pequena trincheira ainda. Vejam que o caminhão não adentra a trincheira, ele fica do lado externo e pode ser usado então para pequenas comunidades e comunidades maiores, no que a gente chama de trincheiras de grande porte agora. Então, esse também, ainda falando da trincheira para pequenas comunidades, aí um município de até 30 mil habitantes, aqui do estado do Paraná, o recobrimento das laterais com uma geomembrana, um material impermeável, e a trincheira aí escavada esperando o recebimento dos resíduos. Esse é um detalhe de uma trincheira, mostrando aí a planta baixa e o corte dessa trincheira. Ela pode ser protegida com geomembrana ou com a própria argila selecionada, compactada no fundo, a depender das condições geológicas da região. Então, falando agora das trincheiras de maior porte, as grandes trincheiras, agora para grandes comunidades. Então, para grandes comunidades geradoras de lixo, esse método também pode ser empregado. Os resíduos são descarregados no interior dessas trincheiras, agora de grande porte, e aí sim um trator de esteira empurra o lixo de baixo para cima, passando de 3 a 5 vezes para compactar o lixo em uma rampa, formando uma rampa de aproximadamente 1:3, e ao final de um dia de trabalho, há o recobrimento dessa trincheira, desses resíduos com argila ou saibro, cerca de 10 a 15 até 20 centímetros de espessura, formando as chamadas células sanitárias. Após o preenchimento da trincheira, deve ser selada essa trincheira, agora sim com uma cobertura mais espessa, de cerca de 60 centímetros a 1 metro de espessura. Um outro método, conhecido como método da escavação progressiva, ou método da rampa, ou ainda o método da meia encosta. É aquele método que a gente utiliza áreas já de encostas. Então, a encosta é aproveitada como um elemento de contenção dos resíduos. É fundamentado na escavação da rampa, onde esse lixo é depositado e compactado pelo trator e posteriormente coberto também com solo local, geralmente argila de boa qualidade. Então, esse é o método, um desenho esquemático mostrando como se dá o método da rampa, em que se aproveita, então, a topografia natural do terreno, uma encosta ou a rampa, e ali são alocados os resíduos e o trator de esteira empurra, sempre de baixo para cima, fazendo a compactação desses resíduos.
Aí agora uma foto ilustrando a compactação dos resíduos contra uma encosta. Então, vamos falar do método da área agora, ou aterro superficial, que é empregado em áreas planas com lençol freático raso. Os resíduos são descarregados e compactados, formando uma elevação tronco-pirâmide, que recebe um recobrimento com solo ao final da operação de um dia. Essa é uma foto ilustrativa de uma célula de aterro sanitário tronco-pirâmide executada no formato área. Vamos falar agora sobre projeto e construção das células de lixo. Primeiramente, o primeiro passo é dispor o lixo no solo, previamente preparado. Depois, a cada 3 viagens de descarregamento, aproximadamente, empurra-se o lixo de baixo para cima contra um barranco ou a célula anterior, distribuindo esse lixo pelo seu talude. A inclinação desse talude varia de 1 para 1, 1 para 2. A altura da célula, em média, fica de 2 a 4 metros. E a compactação do lixo é feita com um trator, que deve subir e descer a rampa formada de 3 a 5 vezes, para que haja redução do volume de lixo a 1/3 do volume inicial. E ao final de cada dia de coleta, o monte de lixo deverá receber a cobertura de terra de 15 a 30 centímetros de espessura, ficando assim construída, formada a chamada célula sanitária. E ao final, o aterro receberá a cobertura final de 40 a 60 centímetros de argila bem compactada. É o chamado selo. Encerrando-se então a execução ou da célula ou do aterro como um todo, para que haja a degradação dos resíduos sólidos urbanos ali nessa célula formada. Aqui é uma imagem ilustrativa mostrando então a deposição feita pelos resíduos no sopé do talude, e acima é interessante diminuir a frente de trabalho na área do aterro sanitário, porque isso permite que a gente tenha um maior controle, né? Uma melhor manipulação do lixo, tornando o processo mais prático e mais eficiente. Então é sempre recomendável limitar essa área de deposição dos resíduos. Essa imagem ilustra a compactação feita pelo trator, né, nesse movimento de vai e vem, de 3 a 5 vezes que eu acabei de comentar. E como que deve se dar o espalhamento dos resíduos, já numa área demarcada, e o trabalho aí do caminhão compactador, do trator compactador. Essa imagem nos mostra as coberturas. Primeiro, a cobertura diária, que é uma proteção provisória, feita em cada uma das células de lixo. Aqui demonstrando com 20 centímetros de espessura esse recobrimento. E ao final de um dia de trabalho, ou ao final da célula toda prevista em projeto, a gente tem um recobrimento também com argila, com cerca de 60 centímetros, às vezes até 1 metro de espessura de argila. E por fim, toda essa célula pode ser revestida com grama, com material vegetal. Vamos falar agora um pouco sobre os fenômenos que ocorrem no interior da massa de resíduos. Então, nós temos um fenômeno de degradação da matéria orgânica no interior das células, que é um fenômeno de dissolução dos elementos minerais presentes nos resíduos, em que ocorre a bioconversão da matéria orgânica em formas solúveis e gasosas. Daí são gerados o chorume e o biogás. E ocorre ainda o carreamento pela água de percolação daquelas finas partículas e do material solúvel. Vamos falar agora das estruturas especiais que um aterro deve conter. Drenagem dos gases. Vamos começar por essa. Então, o lixo confinado no aterro, ele sofre a decomposição predominantemente anaeróbia, gerando gases como o metano e o CO2. Sempre há riscos de infiltração desses gases no subsolo, que podem atingir redes de esgotos, fossas, poços, garagens de edifícios. O CH4, que é o metano, é um gás altamente inflamável e passível de explosão espontânea quando em concentração de 5 a 15% no ar. Por isso, deve-se fazer o controle da geração e da migração desses gases por meio de um sistema de drenagem vertical. O aproveitamento do gás metano
produzido em aterros sanitários é possível na geração de eletricidade, que pode inclusive gerar créditos de carbono no âmbito do Protocolo de Quioto. Esse é um detalhe de um dreno de gás executado com tubo de concreto, tubo esse perfurado e envolto em brita. Então, uma vez instalado esses drenos, o gás gerado na célula do aterro sanitário vai passar por essa canalização, podendo ser queimado na superfície ou levado para o reaproveitamento energético. Vamos falar agora um pouco sobre os valores práticos de dimensionamento desses drenos. Em geral, são valores empíricos, tomados da literatura, mas de forma bastante empírica. Então, nós temos diâmetros de drenos variando de 20 centímetros a 1 metro, sempre em função da altura do terreno. Então, aterros com até 15 metros de altura e uma grande área superficial, a gente tem drenos aí com um diâmetro de 40 centímetros, geralmente preenchidos com pedra britada, para que haja maior resistência à estrutura como um todo. E aterros de alturas maiores, aí sim, tubos armados de até 1 metro de diâmetro para suportar os recalques diferenciais e a movimentação dos resíduos aterrados nessa célula. E na finalização nós temos os queimadores de gás, terminando esses drenos. Eles possibilitam a queima dos gases a uma altura segura e facilitam também a tomada de amostras para análise. Como eu disse, é algo um pouco empírico a questão do dimensionamento e também do espaçamento. Então, adota-se geralmente de 30 a 50 metros a posição de cada um dos drenos em um aterro. Esse é um detalhe da interseção dos drenos de percolados e de gases. É interessante que quando da confecção do sistema de drenagem de percolado, ele possa estar interligado com o sistema de drenagem de gases, porque os percolados, ou seja, o chorume, o lixiviado, também gera gás e que deve ser coletado nesse mesmo sistema de drenagem de gás. Aí mais uma foto ilustrativa do sistema de drenagem de gases. Então dá para ver bem ao centro a tubulação de concreto perfurado envolto em pedra brita ou em rocha de várias dimensões. E ainda um material metálico, a tela metálica envolvendo. Com o tempo essa tela vai ser perdida pela oxidação, que o chorume é um líquido bastante corrosivo, mas daí fica a camada em volta de pedra e mais a tubulação de concreto perfurado. E, conforme eu havia dito anteriormente, veja, dá para notar a interligação do sistema de drenagem do chorume ao fundo da trincheira, interligado com o sistema de coleta desses gases. Nas laterais dá para observar também uma manta plástica de polietileno de alta densidade para proteger os taludes laterais do aterro. O tratamento comum dado aos gases do aterro sanitário é a combustão, através de queimadores instalados no final dos drenos de biogás, e a reação de combustão do metano o transforma em CO2 de acordo com a seguinte equação: metano mais oxigênio, dando CO2, água e energia. Ao ser queimado, uma molécula de metano ela produz uma molécula de dióxido de carbono, ou CO2, que é 21 vezes menos danoso ao meio ambiente do que o CH4. Então, é como se reduzíssemos a emissão de gases estufa do aterro em 21 vezes. Aqui, uma foto ilustrativa mostrando os queimadores de gás de um aterro sanitário, o que a gente conhece como flares, que são dispostos aí ao longo do aterro sanitário. Falando agora sobre o sistema de drenagem de chuvas e percolados. Primeiro, as águas de chuva. Para isso, a gente prevê canaletas em volta do aterro. A ideia é evitar o empoçamento da água de chuva sobre o aterro. Então, para isso, é importante um bom caimento da cobertura diária. Esse sistema de drenagem para a coleta de chorume, ele é diferente, ele é num estilo que a gente conhece como espinha de peixe, é um dos mais usados.
Ele também deve ter uma inclinação, a inclinação desses drenos cerca de 2%, e como material de enchimento se usa bastante a brita. O sistema de drenagem de gases, que são aqueles nas verticais, e os de líquidos, que são na horizontal, eles devem ser interligados, conforme eu já havia dito anteriormente, para que haja uma maior eficiência da coleta desses gases. Aqui um detalhe mostrando o sistema de drenagem superficial. Então, para evitar a contaminação do solo, é importante que essa água seja coletada. Toda água de chuva que não for desviada da área do aterro, ela vai ser incorporada às células de lixo, ela vai ser tratada como percolado, depois como lixiviado. Então é importante essa coleta em separado da água de chuva, para que ela não se misture e a gente tenha uma menor quantidade de lixiviado a ser tratado no aterro. Esse é um detalhe de um aterro sanitário de grande porte, mostrando o sistema de coleta da água de chuva, que pode adentrar depois o sistema de água pluvial, por exemplo, de uma rodovia, se é uma rodovia que estiver ali por perto. Ou seja, não precisa ser tratado como lixiviado caso haja essa coleta em separado da água de chuva. Aqui são os chamados colchões Reno, muito utilizados na drenagem de água pluvial. Também, se for o caso, um aterro de grande porte, pode haver a necessidade de um sistema de drenagem desse tipo e desse porte. Continuando sobre a destinação do chorume percolados, falando sobre o chorume, então ele é um líquido negro, ácido, bastante mal cheiroso, produzido durante a decomposição anaeróbia da matéria orgânica. É um subproduto da atividade bacteriana. Ele é função do teor de umidade dessa matéria orgânica, e o percolado são as águas pluviais não desviadas da área do aterro sanitário também, mais a precipitação. A DBO dos líquidos do aterro, elas são de 30 a 150 vezes maior do que a do esgoto sanitário. Ainda, esse material percolado ou lixiviado, ele tem um elevado teor de nitrogênio amoniacal, que é tóxico aos peixes, e o tratamento do lixiviado ou do percolado visa reduzir, então, principalmente a carga orgânica e a carga nitrogenada. Então, a gente tem várias opções de tratamento, chamado tratamento secundário, que envolve desde lodos ativados, filtros biológicos, as lagoas de estabilização, os tratamentos físico-químicos, processos oxidativos avançados, tratamentos associados com o biológico mais o físico-químico e diversos outros. Essa é uma temática grande de estudo ainda que merece bastante consideração. Aqui nós temos uma imagem de uma lagoa de estabilização para o tratamento de chorume, muito embora existam técnicas mais apropriadas do que necessariamente a lagoa. A lagoa por si só, ela é pouco eficiente para o tratamento de lixiviado, embora seja uma técnica bastante usada em muitos aterros brasileiros ainda. Falando um pouco sobre a produção de chorume, o volume que é produzido num aterro, ele varia sazonalmente em função das condições climáticas da região e do sistema de drenagem local. Vários fatores interferem, como a temperatura, o índice de precipitação pluviométrica, a evapotranspiração, a existência de material de cobertura para as células, a permeabilidade do material de cobertura utilizado, da cobertura vegetal, da área do aterro e vários outros. Nós temos alguns métodos na literatura que tratam da produção de chorume. Aqui, por exemplo, o método do balanço hídrico, em que a vazão mensal de percolados é dada por QM, em metro cúbico por segundo. A é a área útil média do aterro, em hectares, e Per é a altura mensal de percolado, calculada em metro cúbico por segundo vezes hectare. Então, nós temos que P vai ser igual a 1 menos C, que multiplica P menos ET, onde C é o coeficiente de escoamento superficial da bacia, P é a precipitação da média mensal de chuvas e ET é a evapotranspiração potencial média mensal. A produção de chorume também pode ser calculada pelo método suíço, em que Q, que é a vazão média do líquido percolado em litros por segundo, é igual a P vezes A vezes K,
vezes 1 dividido por T. T é o número de segundos em um ano, P é a precipitação anual média em milímetros e A área do aterro sanitário em metros quadrados. K é o coeficiente empírico adimensional, que depende do grau de compactação dos resíduos. Os valores recomendados de K pela literatura são aqueles aterros de fraca compactação. O que eu digo com fraca compactação? De 400 a 700 kg por metro cúbico, usa-se um K de 0,25 a 0,50. E aterros de forte compactação, ou seja, maior que 700 kg por metro cúbico, um K variando de 0,15 a 0,25. Na próxima videoaula, continuaremos com o assunto aterro sanitário, seguindo com suas estruturas de controle e proteção. Até lá!